Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar no nosso programa sobre um assunto que acomete 99% das pessoas, a ansiedade. Nós estamos aqui com o Dr. Ken Yang, ele que é médico, acupunturista, vai falar um pouquinho a respeito do tratamento com acupuntura na ansiedade. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica maravilhosa. Muito obrigado. A gente se sente realmente muito acolhido. Tem um lago muito lindo, um ambiente totalmente diferenciado. E queríamos falar um pouquinho, sobre o tratamento de acupuntura focado à ansiedade, que é um mal que acomete realmente a 99% das pessoas, né, doutor? Sim, com certeza. Muito obrigado pelo convite, pela entrevista. Começamos a falar sobre ansiedade e ensinar acupuntura, que é como você falou, é uma doença, assim, que acomete a maioria dos pacientes, principalmente, aqui em São Paulo, que é uma cidade muito populosa, que temos o trânsito, o trabalho também muito intenso, com pressão, Então, aquele cotidiano estressante da grande São Paulo, da grande cidade em si, que causa esse estresse, essa ansiedade, essa sensação de mal-estar, aquela opressão no peito, aquele sofrimento antecipado das coisas. Então, a acupuntura em si é mais um método, fora da medicina tradicional ocidental, para que é como se fosse um tratamento adjuvante, Não, a gente nunca vai excluir a possibilidade de um tratamento com a medicina tradicional, mas e sim é um tratamento adjuvante conjunto, para o tratamento para o melhor benefício dos sintomas desses pacientes. Então, a acupuntura veio, como outras terapias, como uma atividade física, outras terapias holísticas também, que tem relação, que tem esse tratamento, tem o foco nesse tratamento da ansiedade. Então, a acupuntura é só mais mais uma opção para os nossos pacientes, para controlem essa doença em si. E é uma doença, doutor, que acomete hoje a todos, independente da idade. Sim. Como a acupuntura consegue tratar, prevenir primeiro, doutor, uma prevenção e até mesmo tratar e curar a ansiedade? Sim, a princípio a acupuntura ela funciona baseado, no modo explicado pela medicina tradicional chinesa, como um equilíbrio, um reequilíbrio de energias em si, Quando a gente está muito ansioso, com esse transtorno, a gente tem uma alteração energética, um desequilíbrio energético. O que a gente tenta fazer aqui com a acupuntura é tentar reequilibrar essa energia, voltar ao padrão normal, de equilíbrio que nós temos que ter. Explicando da medicina ocidental, tradicional ocidental, a acupuntura funciona a partir de estimulação de neurotransmissores. Então, cada ponto que a gente aplica no paciente, nos pontos certos, acabam liberando diversos neurotransmissores, entre eles endorfina, serotonina, dopamina, que dão uma sensação de relaxamento e bem-estar. Então, por isso que quando os pacientes saem da consulta, saem da sessão, saem muito mais aliviado, muito mais relaxado, até dormem durante a sessão, Então, é um tratamento, não é uma vez só que a pessoa vai controlar, é um tratamento, a longo curto, a longo médio prazo, E assim, dependendo do quadro, se a pessoa está muito ansiosa, tem uma gravidade maior, lógico, o tratamento vai ser um pouquinho mais prolongado também. De uma vez tratado o problema, você tem algumas dicas também que eu acredito que o doutor dê para ficar em casa, para poder saber prevenir a crise aí de ansiedade. Sim, com certeza. Mas é importante que o paciente volte, que ele tenha essa consciência, ele vai fazer o tratamento e está liberado, está de alta, como se diz na área médica, ou ele precisa realmente voltar a cada um tempo, de acordo com cada problema que ele tenha, com cada tipo de ansiedade? Sim, sim. A princípio, o paciente fazendo o tratamento certinho, estando melhor, ele tem alta sim, Ele consegue, ter esse encerramento, da continuação do tratamento, mas como cada paciente não é igual a outro, Então, tem pacientes que, como eu expliquei, são muito mais ansiosos, têm uma gravidade maior em relação a esses sentimentos, a doença em si. E tem agravantes do dia a dia, no cotidiano do paciente. Então, o paciente que tem estresse no trabalho, em casa,
fica o dia inteiro estressado, com certeza, se ele não diminuir esse estresse, ele vai continuar com esses sintomas. Então, eu sempre explico aos nossos pacientes, a acupuntura vai te ajudar, mas você vai ter que procurar outros métodos para diminuir essa ansiedade. A causa, né? Diminuir a causa dessas ansiedades. Então, se é o trabalho, então diminuir um pouquinho a carga de trabalho, se possível. Se é em casa, tentar resolver, né, os problemas em casa de um modo, né, que não te leve à piora dos sintomas. Então, sim, a gente tem uma cura, um tratamento, né, definido e depende muito do paciente. Tem pacientes que ficam 6 meses sem sintomas, tem que ficar a vida inteira, anos. Tem pacientes que ficam uma semana sem e já voltam a ter os sintomas. Então, isso depende de cada paciente. E a partir de qual idade, doutor, já é possível nos beneficiar aí com o tratamento através da acupuntura? Sim, a partir mais ou menos de 8 anos, né, quando o paciente já tem energia, né, o suficiente para a gente, né, modificar e conseguir modelar um pouquinho a energia, e não tem limite de idade. A partir dos 8 anos até quando quiser. E para aquelas pessoas que morrem de medo de agulha, como é que funciona a acupuntura? Que tem pessoas que têm trauma, crianças, 8 anos de idade, geralmente morrem de medo de agulhas também, certeza. né? Como que vocês trabalham essa parte nas crianças e nos adultos? Sim, a princípio, né, você mesmo citou, diversos pacientes, né, têm medo de agulha, têm traumas de infância, desde pequeno, vai para o pronto-socorro, toma aquela famosa bezetacil, né, pega a veia, né, no pronto-socorro. Então, só de ver um profissional com jaleco já tem pavor. Sim. Já começa a ter a crise de ansiedade mesmo, fica suando, dá palpitação. É um encalço, né, um pouquinho no tratamento da acupuntura. Mas nós temos uma alternativa para esses pacientes, né, que não toleram a agulha, a auriculoacupuntura. Como que funciona? Como funciona? A princípio, são aplicações com sementes de mostarda aplicados na orelha, na região da orelha, de modo que é um microsistema que nós utilizamos para que o paciente não se utilize de agulhas e que possa levar para casa esse tratamento, né? Então, a princípio, a paciente sente sintomas de ansiedade, está com aquele sintoma de angústia, né? Aquele sofrimento, né? Então, a paciente aperta os pontinhos, né? Que são as sementes de mostarda, os locais que foram realizados os pontos, e a pessoa tem o efeito da acupuntura. Ele é um efeito um pouquinho mais brando do que as agulhas, mas é uma opção para esses pacientes que têm medo de agulha. Já vai ter um efeito, ela vai inclusive se conscientizando depois, de repente até abrindo mais espaço. Com certeza. Né, para ver que as agulhas vai estar ajudando mais do que o medo, né, sim, doutor? Sim, com certeza. Ele vai, né, a princípio ele vai vendo que a aurícula já está fazendo um resultado, né, já está tendo um efeito, então pode sim servir como ponte, né, para tratamento com as agulhas. E a gente mostra para os pacientes que são agulhas bem finas, né, a gente começa com pontos bem superficiais para a pessoa que tem medo, né, se acostumando aos pouquinhos. E a gente conversa com os pacientes, a gente fala, cada vez que você for fazendo, você vai acostumando, o seu limiar de dor vai aumentando e o medo que você tem, esse pavor, vai sumindo aos pouquinhos. Adorei, doutor. Sim. Doutor, em relação aos medicamentos, né? Quais são as vantagens realmente da acupuntura, né, para pessoas que às vezes tomam muito medicamentos, acabam tendo contraindicações? A gente sabe que medicamento às vezes provoca vários sintomas desagradáveis, né? Sim, com certeza. Então, qual é realmente as vantagens da acupuntura em relação aos medicamentos? Sim. As primeiras queixas que nossos pacientes vêm, né, em consulta, as primeiras queixas são dores, né? Dores articulares, dores lombares, cervicais, né? Dores em joelhos, né? Além da ansiedade. Então, muitos pacientes fazem uso abusivo de anti-inflamatórios, analgésicos, e como já é conhecido, né, pela maioria das pessoas, eles trazem muitos efeitos colaterais. Então, em uso crônico, né, abusivo, ele pode dar alterações gastrointestinais, pode dar úlcera, né, pode a longo prazo afetar os rins, a função dos rins. Então, a princípio, com a acupuntura, a gente vai diminuindo essa dor e consequentemente vai diminuindo o uso abusivo desses anti-inflamatórios e analgésicos. Então tem muitos pacientes que vêm e falam assim, nossa, doutor, não estou usando mais anti-inflamatório, ou eu estava usando, né, uma medicação todos os dias, agora eu consigo usar um dia sim, um dia não, e assim vai progressivamente com a terapia, vai diminuindo aos pouquinhos o uso abusivo de analgésicos e anti-inflamatórios. Que maravilha, doutor. Então é muito mais qualidade de vida em todos os sentidos, né, doutor? Sim, com certeza.
Doutor, vamos falar um pouquinho a respeito do plano de saúde? Ele cobre, porque a gente tem muitas dúvidas de telespectadores que acabam, né, internautas, falando a respeito disso. Sim. Aqui eu sei que o doutor atende também através de planos de saúde, Sim, né? atendemos. Então tem uma cobertura em questão do plano. Sim. Algumas clínicas, né, têm esse convênio com, né, na acupuntura em si. Na verdade, são médicos acupunturistas que têm acesso ao convênio, né? Então, a nossa clínica, sim, atende diversos convênios, além do tratamento particular. Então, as pessoas que estiverem procurando, liguem no seu convênio, perguntem se vocês têm algum acesso à acupuntura com os médicos em si. E se tiver, né, utilize, né? Você já está, né, fazendo uso, então, mais uma especialidade a mais que vocês podem utilizar. Usufruir e muito bem, né, doutor? Sim, com certeza. Doutor, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos no nosso programa. Muito obrigada por informar aí a nossa telespectadores, os nossos internautas, de um assunto tão importante. A gente recebeu muitas dúvidas a respeito desse assunto. Sim. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela visita e volte mais vezes. Vamos voltar sim, porque o ambiente é muito gostoso, Sim. O nosso bate-papo foi muito agradável. Eu convido vocês a virem a conhecer mais a respeito do trabalho da clínica e tomar um cafezinho aqui na clínica e fazer Sim. o seu tratamento, ter mais qualidade de vida. Sim. E para saber mais do trabalho do Dr. Kenny, você pode também acompanhá-lo através das redes sociais.